Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes aí, nona aulinha de matemática, beleza? Pessoal, vamos dar prosseguimento, né? O materialzinho da aula 8, falar da função polinomial do segundo grau, ou função quadrática, e hoje vamos estudar PA e PG também na nossa penúltima aula de matemática aí para o curso básico para tribunais. Pessoal, nós temos essa função polinomial do segundo grau, ou quadrática, a função que é cobrada. Ela é diferente da função do primeiro grau. Na função do primeiro grau, ele ele coloca o gráfico, pede a função. Nós estudamos aquela situaçãozinha aí. Na do segundo grau, não. Ele pede geralmente o estudo do vértice, a relação do vértice na história. Tá certo? Então, o que é o mais cobrado, daqui a pouco a gente vai estudar sobre isso. Então, põe na telinha aí. Função polinomial do segundo grau ou quadrática é toda função do tipo f de x igual a x quadrado mais b de x mais c, com a diferente de zero. Então é toda função do tipo f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Então, esse é o processozinho aí da relação. Lembrando que A, B e C são números reais, com A diferente de zero. Então, exemplos aí de funções quadráticas. Então, o A igual a 1, B igual a menos 5 e o C igual a 6. Então, outro exemplo aqui. Cuidado, o A é o termo do x ao quadrado. Então, A é menos 1. O B é o termo do x, então por isso que o B é 4. C é o termo independente, é o número, que nesse caso corresponderá a 0. Beleza? Então esse é o processozinho aí da relação. O que nós temos que nos preocupar com isso? É o gráfico da história, né? O gráfico. O gráfico é uma parábola. Se o seu A for maior que 0, a sua concavidade da parábola será para cima. Eu até brinco. O A positivo, você está feliz na história. O A negativo, você está triste. Concavidade da parábola para baixo. Belezinha? Então esse é o processozinho da história. O A maior que 0, concavidade para cima, e o A menor que 0, concavidade para baixo. Aí vamos lá na situação seguinte. Vem só comigo aqui rapidinho. Então é uma parábola. E aí você deve estar se perguntando, Bruno, mas não é crescente, decrescente? Não. Na função polinomial do primeiro grau, e vocês têm que ter cuidado que cada caso é um caso. Agora é a função polinomial do segundo grau. Então você tem uma parábola, por exemplo, com A maior que 0, a concavidade da parábola faz esse formato aqui. Então você decresce um ponto, para aqui, e cresce outro. Então na função polinomial do segundo grau, ela não é nem crescente nem decrescente. Ela cresce no intervalo e decresce em outro. Alguns pontos importantes que nós temos que dominar, bota aí na situação. Uma dicasinha especial. C é o ponto onde a parábola corta o eixo OY. Então não esqueçam disso. O valor de C
é o ponto onde a parábola corta o eixo OY, né? Eixo Y e eixo X na história. Então, cortou o eixo Y, você já sabe que é o valor de C na situação. Então, pode vir aqui comigo. Então, essa é a parte inicial da função aí. Agora, a parte importante que nós vamos debater a partir de agora é o estudo do vértice dessa função. E esse estudo que você tem que ter bastante atenção agora. Põe na telinha. Então, chamado estudo do vértice. O que seria esse vértice, Bruno? Eu até brinco, o vértice é o ponto da paradinha. Então você tem aqui o seu plano cartesiano. Então, ó. Seria mais ou menos aqui. Esse é o vértice. X do vértice, Y do vértice. Então aqui é o X do vértice e aqui o Y do vértice. Então o vértice é o ponto onde a parábola muda a sua trajetória. Então vem comigo aqui, ó. Você vem fazendo essa trajetória. Desceu, 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 parou. E aí começa a crescer. Então o vértice é o chamado ponto da paradinha. Você vem subindo, para, subindo, para e decresce. Então o vértice é o ponto da paradinha. Tá certo? Só que ele tem algumas funções especiais que eu vou falar daqui a pouco. Primeiro eu vou falar sobre a fórmula e depois os cuidados que você tem que ter. Então põe na telinha aí. Então como é que eu calculo o x do vértice de uma função quadrática? É o valor de menos b sobre 2a. Então o x do vértice menos b sobre 2a. O y do vértice menos delta sobre 4a, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. Deixa eu botar aqui o que acho que dá. Então, ó, essa é a parte mais importante da função polinomial do segundo grau. E 98,9% das questões cobram sobre o vértice. Às vezes ele coloca uma questão que acaba gerando a equação do segundo grau. Vamos lá? Então, caso 1. O A maior que zero. Se o meu A é maior que zero, nós sabemos que a nossa concavidade da parábola, isso, ela é uma concavidade para cima. Então está aqui o vértice na história. Então, o que acontece? Quando o seu A for maior que zero, vocês podem observar aqui, ó, vou botar aqui o marca-texto, olha para a tela. Ó. Você está o quê? Descendo, os valores de y estão diminuindo, chegou aqui, o valor de y começou a crescer. Então, esse espaço aqui definido pelo vértice é o menor valor que y assume. Então, por isso, toda vez que o seu A ele for maior que zero, você vai ter a seguinte relação na história. Sendo A maior que zero, o y do vértice representará o valor mínimo. Então, quando ele solicitar para vocês o valor mínimo da função, ele está solicitando o valor de y do vértice. Claro, ele vai mencionar em valor mínimo quando A for maior do que zero. E o x do vértice é o valor de x que determina o valor mínimo, ou seja, é o chamado ponto de mínimo. É o valor de x para definir o valor mínimo na história, que define aí o valor mínimo. Beleza?
Tranquilos? Então, volta lá só. Quem não copiou, dá uma paradinha para copiar. Vamos ver o caso 2 na história. Caso 2. O A menor que zero. Então, montando aqui o plano cartesiano. Montando aqui o nosso gráficozinho da situação. Se é menor que zero, concavidade para baixo. Você está triste, né? Na história. Então, o que vocês observam nessa situação aqui agora? Eu venho, ó, crescendo, parei. Assumo o maior valor possível para y. E agora eu começo a reduzir. Então, nesse caso, quando o seu A ele for menor que zero, você vai ter o valor máximo da história. Então, o y do vértice ele será o valor máximo. E o x do vértice, ponto de máximo. Então, no popular, falou em valor máximo ou mínimo, é o y do vértice na história. Beleza? Tranquilos? Então esse é o processozinho da situação. Falou em valor máximo ou mínimo, é o valor de y do vértice. Dá uma paradinha especial. E aí vai uma dica especial, que é a aplicação do vértice. Então, por exemplo, aqui, ó. Você está aqui. Então, aqui é o vértice da história. Aí você tem a seguinte relação. O x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, se A e B têm sinais diferentes, então o x do vértice é negativo. Ou desculpa aqui, deixa eu apagar aqui rapidinho. Deixa eu explicar a vocês o seguinte, ó. Suponha-se o seguinte. O x do vértice não é menos b sobre 2a? Então vamos supor que o a era positivo, eu botei negativo, gente. Que o a seja positivo e o b negativo. Sinais diferentes. Então aqui nós temos menos b. E aqui nós teremos o a, que é positivo. Então, menos com menos vai dar o quê? Mais. Então, mais b, mais a. Então, divisão de números com o mesmo sinal, mais com mais, vai dar mais. Então, se o a, por exemplo, for negativo e o b for positivo, nós teremos menos mais b menos a. Nós teremos menos b sobre menos a. E divisão de elementos com sinais iguais vai dar positivo. Aí perdoem ali, eu coloquei negativo não, porque eu pensei numa coisa, só acabei escrevendo outra. Então, observe o seguinte, toda vez que os sinais de A e B forem diferentes, o x do vértice sempre vai apresentar que sinal? Positivo. Porque divisão de sinais iguais dá sempre positivo na história. Então, mais com mais é igual a mais, menos com menos dá mais. Isso na multiplicação e divisão. Então, se A e B têm sinais diferentes, o x do vértice ele é positivo. Então, eles têm sinais diferentes.
Então, se você deseja, tem uma questão sobre essa da Fundação Carlos Chagas, muito bem feita, descobrir o valor de A e B. Como é que eu vou descobrir o valor de A e B na função? Porque o valor de C, eu sei. C é o ponto onde a reta, onde a parábola corta a reta OY, ou o eixo OY, melhor dizendo. Então, C é o ponto onde a parábola corta o eixo OY. Agora, como é que eu vou encontrar o valor de A, ou o sinal, ou os possíveis valores de A e B? Através dessa relação. Então, se A e B têm sinais diferentes, então o x do vértice é positivo. Beleza? Anotem essa dica especial, não consta no materialzinho de vocês aí. Se A e B têm o mesmo sinal, então o x do vértice é negativo. Então, sinais diferentes, x do vértice positivo. Sinais iguais, x do vértice é negativo na história. Belezinha? Tranquilos na situação? Então esse é o processozinho da história. Vem comigo? Então, gente, é a função mais tranquila. Então não precisa se preocupar muito. A função polinomial do segundo grau é uma função bem mais tranquila na história. E nos concursos tribunais, em geral, é primeira e segunda, primeiro grau, função do primeiro grau e função do segundo grau. Beleza? Olha a questãozinha da Cis-Gran-Hill, bem legal, põe na telinha aí. Ele pediu o valor máximo da função. Quando ele pede o valor máximo da função, já sei que ele está pedindo quem? Isso. O y do vértice. Ô Bruno, eu fiquei com a dúvida agora. Então, toda vez que ele mencionar valor máximo ou valor mínimo, é o y do vértice. Beleza. Como é que ele vai pedir o x? Ele vai dizer assim, determine o valor de x para obter o valor máximo. Determine, ou seja, encontre o valor de x para se obter um valor máximo ou mínimo de função. Porque se vai ser máximo ou mínimo depende do valor de quem? De A. Beleza? Então ele vai sempre falar assim, determine o valor de x para se obter o valor máximo ou mínimo. E quando ele pedir seco, determine o valor máximo, determine o valor mínimo, aí você já sabe que trata-se do y do vértice. Beleza? Então põe na telinha aí. Deixa eu só pescar aqui. 4. Mais x. 6 menos x. Beleza? Então, f de x é igual. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes x mais 4x. 6 menos x na história. Então aí é só aplicar a propriedade, né? Multiplicar os termos aí envolvidos. Então 4 vezes 6 é igual a 24. 4 vezes menos x, menos 4x. 4x vezes 6 mais 24x. E 4x menos x, menos 4x ao quadrado. Então a nossa função, menos 4x ao quadrado, mais 24 menos 4 vai dar mais 20x. Mais 24. Ok? Então essa é a nossa função aqui. Cuidado, um errinho comum acontece agora. 4, 20 e 24 são números divisíveis por 4. Eu não posso simplificar uma função. Então eu vou trabalhar com esses termos aí. Eu só posso simplificar uma equação. E não esqueçam, quando você tem do lado de cá o f de x, é porque você tem uma função.
Quando você tem do outro lado o zero, aí você tem uma equação. Então, função não é permitida a simplificação dos termos. Então, é com esses elementos que nós vamos trabalhar aí na história. Então, f de x menos 4x ao quadrado mais 20x mais 24. Beleza? Então, o valor de A é igual a menos 4, B é igual a 20 e C é igual a 24. Belezinha? Então, vou fazer o delta, B ao quadrado, menos 4AC. Então, delta é igual, B é igual a 20, então 20 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 4, vezes C, que é 24. Então, delta é igual a 20 ao quadrado é igual a 400, menos com menos vai dar mais. Aí nós temos 4 vezes 4 é igual a 16, 16 vezes 24 vai dar 384. Então, o nosso delta aí, 784. Por que eu calculei o delta? Isso, porque no y do vértice, já que a questão pediu o valor máximo, eu preciso do delta, porque o y do vértice é menos delta sobre 4A. Belezinha? Então eu tenho menos delta, que é 784, o A, menos 4 na história. Então, menos 784, menos 16. Então, esse é o resultadozinho na situação. Então, o valor aí da história, do nosso valor máximo da situação, é igual a 49. Beleza? Tranquilos? Então esse é o valorzinho da situação. Vamos voltar lá, ser feliz e marcar a nossa alternativa de letra D, de dado aí que é a nossa resposta correta. Então, fizemos aí a relação 4 vezes 1 mais x, 6 menos x. Então 4 vezes 1 é 4, 4 vezes x, 4x. Aí 4 vezes 6, 24. 4 vezes menos x, menos 4x. 4x vezes 6 mais 24. 4x menos x, menos 4x ao quadrado. Então, eu sei que ficou na dúvida. Essa expressão aqui corresponde a 20x. Então, está aí a nossa relação. Aí é só aplicar a fórmula. Não esqueça que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, por isso que eu tive que calcular o delta. Não pode esquecer do delta, b ao quadrado menos 4ac. E aí encontramos 49. Já marcamos a nossa respostazinha. Beleza? 02 é uma questão muito legal envolvendo o gráfico da história. O gráfico a seguir representa a função f de domínio real dado pela lei f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então esse é o gráficozinho da situação. Sabendo que a, b e c são constantes, é correto concluir que, pessoal, analisando o gráfico, eu observo que a concavidade da parábola está para baixo. Então, de cara, se a minha concavidade da parábola está para baixo, obrigatoriamente o valor de A é um valor que? Negativo. Pronto. Simples assim. O valor de A é um valor negativo. Analisando a situação aqui, eu sei também que o valor de C é o ponto onde a parábola corta o eixo Y na história. Então, o ponto onde a parábola corta o eixo Y. Então, C
ele é menor que zero. Beleza? Então esse é o processozinho da relação. C é menor que zero. Aí aquela história que eu falei para vocês. E o A? Qual é? Desculpa, e o B? Como é que nós vamos encontrar a relação de B? Vem comigo aqui. No gráfico, beleza, eu encontro facilmente o A, é só observar, concavidade para cima, eu feliz, o A positivo. Concavidade para baixo, eu triste, o A negativo. Então isso aí eu já estou tranquilo na situação. O B só tem uma única forma de encontrar a relação do B. E isso, nós vamos observar o X do vértice. E aí lembrar daquela dica. Se o A e B têm sinais iguais, o X do vértice ele é negativo. Se A e B têm sinais diferentes, então o X do vértice ele será positivo na história. Então põe na telinha aí. O que eu vou observar? O valor do X do vértice. Então, aqui ó, é o X do vértice. E observando a relação aí, o X do vértice, ele é o quê? Onde ele se encontra? Na parte negativa. Então, o nosso X do vértice, ele é negativo. Se o X do vértice é negativo, não esqueça. Se A e B têm sinais iguais, então o X do vértice é negativo. Então, se eu sei que o meu X do vértice ele é negativo, é porque A e B têm sinais iguais. Ou você poderia até fazer assim, A e B têm sinais iguais, somente se o X do vértice for negativo. Então, se eu sei que o X do vértice é negativo, é porque A e B têm sinais o quê? Iguais. Então, se o A e o B têm sinais iguais, e se o meu A ele é menor que zero, então obrigatoriamente o B também vai ser menor que zero, porque eles vão ter que apresentar o mesmo sinal na história. E o meu C, que eu sei a região, menor que zero. Então, resumindo a história, meus amigos, o A eu vou observar pela concavidade da parábola, para cima ou para baixo. O C eu vou verificar pelo ponto onde a parábola cortar o eixo Y, se é na parte positiva ou negativa da história. Agora, o B, não. O B depende do estudo do X do vértice. Aí eu tenho que verificar se o X do vértice ele é positivo ou negativo na minha situação. Beleza? Então vamos marcar lá. Nossa resposta correta, alternativa de letra A. O A obrigatoriamente menor que zero. O B menor que zero. E o C menor que zero aí na história. Tranquilos? Vem comigo. No próximo bloco a gente vai terminar as questões de funções quadráticas e iniciar o estudo de sequências numéricas de PA. Então não sai daí, te espero para o segundo bloco.